Bom, deputada, quero a tua avaliação em relação a essa votação da PEC dos precatórios. Quero lembrar aqui, fazer um exercício de memória, porque não há muito tempo houve a votação da reforma da Previdência. A senhora era do PDT, e acabou ali sendo punida por conta da maneira como votou. Dessa feita, dessa vez, os deputados ali não entraram em um consenso, né? A bancada acabou votando de uma maneira que não foi de conjunto, não foi em conjunto, né? Como é que a senhora viu essa forma como o PDT em específico votou, o antigo partido da senhora, e a aprovação em primeiro turno da PEC dos precatórios, deputada? Diego, tem 10 perguntas na sua pergunta, então eu vou tentar ser breve, mas primeiro falar do que mais importa. É uma tragédia o que a Câmara dos Deputados aprovou ontem. Votei não, venho falando sobre isso há muito tempo e eu quero deixar muito claro, a PEC dos precatórios, ela é o que faltava para ampliar a corrupção que está acontecendo hoje em Brasília. Eu venho falando disso, talvez as pessoas não tenham dimensão completa do que está acontecendo. Mas a PEC dos precatórios, com todos os calotes e maracutaias e gambiarras que estão ali, ela foi feita não para criar espaço para o Auxílio Brasil, para ampliar o Bolsa Família, mas sim para aumentar em quase 50 bilhões o recurso que existe para o orçamento secreto. E aí, de forma muito breve, o que, que é isso? Nós temos hoje um sistema institucionalizado, porque está dentro da discussão do orçamento, muito mais sofisticado, mas que não deixa de lembrar o que era o mensalão. No mensalão, os deputados recebiam ali um valor mensal para poder apoiar as propostas do governo. Com o orçamento secreto, a gente tem acusações gravíssimas de que parlamentares estão recebendo pedaços do orçamento público, dinheiro que poderia ir para pesquisa, para saúde e para educação. Esse dinheiro é colocado em prefeituras e empresas que muitas vezes sequer estão na base eleitoral, no estado daquele parlamentar. E aí também tem acusações que devem continuar sendo investigadas de que se compra um trator com 3 vezes o preço que ele custaria, de que um percentual desse valor que é colocado na emenda volta para o parlamentar em forma de dinheiro. Então, a gente está falando de um mensalão 2.0 que deve ser investigado, são denúncias assustadoras, e a gente tem um projeto que basicamente abre ali quase 50 bilhões de reais a mais para financiar esse orçamento secreto, para financiar esse tomar lá da cá. É disso que a gente está falando, é por isso que é tão grave. Quisessem financiar a expansão do Bolsa Família, que eu venho defendendo e apresentando projetos e caminhos, bastava ter coragem, bastava ter decência, porque a gente pode falar de isenções tributárias que não fazem o menor sentido, a gente pode falar de uma reforma tributária justa que torne o sistema mais progressivo, a gente pode falar de privilégios como super salários que existem no alto escalão da administração pública que devem ser enfrentados, mas não, o projeto não era sobre ampliação de um espaço para financiar um projeto social. O projeto é sobre continuar pagando uma parte do parlamento para que apoie projetos do governo federal, e isso é gravíssimo. E aí, de forma muito breve, em relação ao PDT, são duas votações completamente diferentes. Só relembrando que a reforma da Previdência foi defendida pelo então candidato Ciro Gomes ao longo de toda a sua campanha. E eu defendo sim a responsabilidade fiscal, porque dinheiro não nasce em árvore e a gente precisa fazer escolhas difíceis para conseguir financiar programas sociais. Mas não é sobre isso a discussão que aconteceu ontem. A discussão que aconteceu ontem de madrugada é sobre um projeto que vai ampliar a corrupção no Brasil. E aí, cabe, obviamente, cada parlamentar pode explicar o seu voto, cabe a mim apenas manter a minha coerência com os meus eleitores no combate à corrupção, na responsabilidade social, mas dizer que é muito evidente que o tratamento que eu recebi ao não bater continência para um homem no PDT não é o tratamento que os parlamentares recebem agora. Eu não vi nenhum parlamentar ter seu nome espalhado pelas redes sociais, sofrer ameaças de morte como eu sofri e ainda sofro, enfim, ser agredido da forma que eu fui, que inclusive foi reconhecida pela justiça, o que me deu liberdade de mudar de partido. Então, talvez fique aí uma diferença evidente, que é um pouco do preço que a gente paga por seguir a nossa convicção, mas também por ser mulher, por ser jovem, porque aí quando você discorda, isso é encarado como uma desobediência.